Portanto, eu acredito sim nas entidades, nos espíritos protetores, temos essa condição, mas nós também temos que merecer de alguma maneira através daquilo que significa a nossa maneira de viver. Eu não posso pretender um espírito atuando e me tirando de todas as situações onde eu vou cometer erro, como se eu fosse uma criança aprendendo a andar que tivesse que ser amparado o tempo todo. Nesse momento da nossa existência, nós já sabemos caminhar pelas nossas próprias pernas, ou deveríamos fazer isso. Então não podemos ser mimados, hiperprotegidos, nós precisamos desenvolver a nossa coragem de enfrentamento da nossa própria vida. Pedir ajuda é legítimo, é justo e eu diria mais, é um dever, quando nós estamos diante de uma situação difícil, de pedirmos a ajuda de um benfeitor. Mas nós precisamos ter coerência. Eu não posso pedir um espírito protetor e me arriscar indevidamente, cometer erros, enfim, caminhar de uma forma totalmente incompatível com aquilo que eu verbalizo, com aquilo que eu peço. Você pode perfeitamente perceber a presença desse amigo espiritual nos momentos de dor, de aflição, só que eles são muito discretos. Há pessoas, por que ele não aparece na minha frente para dizer, para aconselhar e falar? Eles são muito discretos, porque eles respeitam a nossa individualidade, eles respeitam a nossa liberdade, o nosso livre-arbítrio. A influência desses espíritos, muitas vezes nós não percebemos. Fala, eu estou sozinho, né? Quando a situação é muito difícil, nós tendemos a nos sentir sozinhos, desamparados, às vezes dá aquela sensação de abandono. Mas os nossos espíritos protetores estão sempre cuidando de nós, estão sempre ao nosso lado. Entretanto, eles se fazem perceber de uma forma muito sutil, eles não interferem no nosso livre-arbítrio, eles estão nos acompanhando, nos apoiando, nos consolando nos momentos de dificuldade, mas eles nos deixam fazer as escolhas. Nunca vão interferir no nosso livre-arbítrio, nunca vão impor uma decisão, eles vão deixar. Por isso que muitas vezes a gente fala, ai meu Deus, o que eu faço? Para que lado eu vou? E eles nos deixam refletir, pensar e se fazem ouvir na nossa consciência, na nossa voz interior, lá dentro, quando nos acalmamos, quando silenciamos, nós podemos escutar a nossa consciência e lá eles estão falando conosco, trazendo muitas vezes solução de problemas complexos. Por vezes até o benfeitor fica ao lado, vendo a atividade, a atuação do obsessor, porque ele também é um irmão e porque aquele não é o momento necessário, possível de interferir. É preciso que muitas vezes a pessoa se fortaleça e queira de fato caminhar de uma maneira diferente. Naqueles momentos difíceis, onde nós nos sentimos acuados, embaraçados, muitas vezes podendo nos precipitar numa queda, então ele vai dar sugestão, ele pode dar orientação fora do corpo, através do sono, para que nós nos alinhemos naquele programa que trazemos antes da encarnação. Eu não consigo imaginar um benfeitor brigando com um espírito obsessor. Nós não temos essa imagem em nenhum momento da nossa literatura espírita. O que nós temos é a preservação do livre-arbítrio relativo o tempo todo. O que nós temos é a necessidade de um comportamento coerente. Eu posso até não pedir nada para ninguém, para nenhuma entidade protetora, mas a minha atitude me remete a receber essa ajuda. Nós temos mais ajuda do que nós imaginamos, mas por vezes a gente fecha um ouvido para um benfeitor e se deixa levar por um obsessor. E o benfeitor, ele não influencia a nossa vida de maneira que tomemos uma atitude de acordo com o que ele quer. Ele nos ajuda na reflexão da nossa própria escolha, daquilo que é melhor para nós. Os espíritos que não são bons estão por aí e nós nos ligamos a eles pelo que a gente pensa, fala, faz e sente. São esses os mecanismos que nós temos para atrair espíritos. Então, se a gente quiser atrair espíritos maus, é pensar, falar, sentir e fazer coisas ruins. Se quisermos atrair bons espíritos, fazer essas 4 coisas
no bem, naquilo que é bom, naquilo que é belo. Mas como pode haver um espírito protetor para cada encarnado na Terra? Existem aqueles que protegem grupos de pessoas simultaneamente. É interessante também mencionar que, no caso de espíritos que protegem as criaturas humanas, cada ser humano encarnado, reencarnado, tem esse espírito protetor, mas também o Espiritismo nos evidencia que existem aqueles espíritos que protegem as cidades, os países, as nações. São espíritos que cuidam desses locais, desses países, até mesmo ruas. Não é? Nós sabemos que quando é dada a uma rua uma denominação, Rua Fulano de Tal, nem sempre o homenageado mereceria homenagem. Mas quando o homenageado merece, e quando é um espírito que tem um certo entendimento, pode ser até que ele ajude aqueles moradores em situações de emergência, em situações que necessitem, evidentemente. Agora, quanto às nações, quanto aos países, existem inúmeros espíritos interessados no progresso do país, interessados no povo, para que as criaturas progridam, para que consigam superar as dificuldades que o próprio país apresenta. E isso também mostra, evidencia a misericórdia divina. Deus a tudo provê e prevê. E a solicitude do Pai do Céu, ela está sempre presente. E o fato de nós conhecermos que existem esses espíritos, nos dá também um estímulo muito grande. O que não pode também haver um equívoco não existe aquele anjo da guarda, por exemplo, que estimula o orgulho de raças. Isso não. Mas existem sim pessoas, comunidades, ou que têm a mesma afinidade, ou então países onde existe ali o anjo de guarda que conduz, dentro da lei de progresso e de evolução, conduz a patamares maiores. Essa noção da bondade divina, ela nos preenche a vida, ela nos dá assim um pouco de traz felicidade. Eu sinto isso porque sabemos que existem multidões de espíritos interessados, bons espíritos elevados no progresso da humanidade. Temos a capacidade de solicitar a presença do nosso espírito protetor? Como chamamos por ele? Você fica sabendo no próximo bloco. Editora e distribuidora de livros espíritas Chico Xavier. Mais de 3.000 títulos em promoção, com até 80% de desconto. Distribuição em todo o território nacional para pessoas física e jurídica. Adquira bons livros com preços especiais. Ligue 0800 283 7147 ou mande um e-mail. Contato Podemos atrair a presença do nosso espírito protetor sempre que desejamos ou precisamos. Como chamamos por ele e como nos beneficiar da sua ajuda? Muitas pessoas querem, né, como é que eu chamo o meu anjo da guarda? Que nome? Como é que eu o chamo? E a doutrina espírita nos diz que podemos chamar daquilo que quisermos, do nome que quisermos, porque nós não conhecemos efetivamente o nome desse amigo, desse companheiro que nos ajuda tanto. Então podemos escolher um nome que simpatizamos, um nome que apreciamos para chamar esse espírito. A nossa sugestão nada melhor do que Jesus. Na hora do aperto, se a gente grita por Jesus, certamente esse espírito, esse amigo vai vir como resposta, Jesus nos socorrer, nos ajudar. E nós temos muitas histórias e muitos exemplos de pessoas que na hora da dificuldade recorreram a algum espírito amigo ou nome de alguém que eles têm afinidade e foram socorridos pelos seus anjos guardiões, anjos protetores. Certa ocasião, diante de um evento
queria me proporcionar uma certa situação muito boa, eu fiz uma prece, saí fora onde eu estava, saí fora e fiz uma prece, meu anjo da guarda. Se isso não for para o meu bem, que isso se afaste do meu caminho. Se for para o meu bem, tudo bem. Nisso, eu estava preocupado com relação às vantagens materiais. E aí o amigo espiritual disse assim, que você tenha simplicidade e humildade. Ele estava vendo a prova do ponto de vista espiritual que eu iria passar. Então aí está, né, a assistência desse amigo espiritual e realmente no desenrolar da minha vida, aquela orientação dele foi realmente muito importante, a simplicidade e a humildade. Quando nós pensamos na possibilidade de um espírito reencarnado, de uma pessoa não precisar mais de um espírito protetor, eu fico imaginando que isso vai acontecer lá no ápice da evolução. Lá no caso dos anjos, dos arcanjos e dos serafins. Seria muita pretensão, num momento como nós estamos vivendo hoje, nesse estágio que nós estamos, imaginar que possamos prescindir de um espírito protetor. Nós precisamos ainda de muita proteção, de muita ajuda para fazermos as reflexões e as escolhas necessárias para o nosso crescimento. Segundo o livro dos Espíritos, ou seja, a resposta dos benfeitores espirituais a Allan Kardec sobre os anjos de guarda, eles dizem que nós deveríamos manter uma ligação mais íntima com esse amigo. Portanto, quando você precisar, faz uma prece e procura ouvir, né? Num momento de reflexão, de meditação, procura deixar a sua mente vazia para receber aquela inspiração. Então, quando nós nos sintonizamos e o hábito de fazer isso, quando nós temos esse hábito, antes de tomar uma decisão importante, essa interiorização, essa reflexão, mas saber que nós não estamos sozinhos. Nós temos ali, pela conexão de pensamento, pela frequência do pensamento, nós temos essa conexão. Então, esse amparo, essa certeza de que nós somos abençoados, que nós somos cuidados, nos dá mais e mais a confiança no plano espiritual e a confiança em Jesus, né? Que esse sim é o mestre das nossas almas, é o anjo da guarda do nosso planeta. Então, com essa emoção e com essa gratidão é que nós estudamos, e aí eu sugiro que estudem, que é uma das perguntas, são várias perguntas extensas, onde Kardec nos coloca em sintonia, nos coloca em afinidade com os anjos guardiães. Jesus é o guia e o modelo da humanidade, mas entre ele e nós estão aqueles benfeitores imortais que precedem ao nosso berço e aguardam-nos depois do túmulo para as avaliações. Todos nós somos assessorados por espíritos nobres, os guias, os mentores, aqueles que são os anjos tutelares das tradições religiosas. Nada obstante, não podem realizar a tarefa que nos cabe. Somos convidados pelo exemplo do Senhor a executar os planos divinos, mesmo quando o sofrimento nos bate à porta. Esses seres angélicos inspiram-nos, conduzem-nos pelo caminho da segurança, dão-nos os recursos inalienáveis para lograrmos o êxito. Em qualquer situação, quando o Mestre nos disse que batêssemos a porta e ela se abriria, que buscássemos e encontraríamos, que pedíssemos e seríamos atendidos, esses espíritos tutelares virão ter conosco e, através do fenômeno onírico no desdobramento da personalidade, através do sono, levar-nos-ão às regiões onde podemos refazer as forças e ter paz, e dar-nos-ão de volta para podermos continuar com o espírito rico de alegria e a certeza de que nunca estamos a sós. Jesus nos disse: não vos deixarei órfãos, e mandou-nos estes seres abençoados para que nos levem de volta até Ele. Já visitou o nosso site?
Lá você encontra todos os programas anteriores e pode deixar a sua opinião, que é muito importante para nós. A gente se vê.